Ainda falando sobre as séries as quais eu já assisti, que inclusive eu já assisti mais de uma vez, porque tudo aquilo que eu gosto, tudo aquilo que me toca, eu gosto de rever. E uma dessas séries, não sei se você já assistiu, inclusive deixa aqui nos comentários, compartilha com mais mulheres, se você já assistiu a série A Casa de Davi. Logo no início, o que eu fiz? Julguei o personagem, porque a gente lê lá na Bíblia que Davi era ruivo, e o Davi dessa série não é ruivo. Você entende, você percebe o quanto a gente está sempre armado, sempre sempre vestidos de juízes, querendo dizer o que está certo, defensores de Jesus. Jesus não precisa de defensores. Jesus não precisa de um advogado para o defender. Não precisamos dizer que Davi era ruivo e brigar e ir lá nos comentários, na página da série, enfim, não precisamos. Porque Jesus, muito pelo contrário, ele é o nosso advogado. Então toda vez que você vê Jesus em um filme, em uma série, não exponha, não jogue a sua crítica como se você fosse o dono da verdade. Há somente um dono da verdade, que é Cristo. E pela sua misericórdia e graça, ele revela-nos essa verdade. Então nós precisamos ter a humildade de compartilhá-la. Uma vez em que queremos defender essa verdade, precisamos tomar muito cuidado, porque é possível que o orgulho, a soberba, a justiça própria invada o nosso coração. E aí a gente chega naquele ponto em que a gente passa a dizer quem é digno e quem não é digno do Senhor Jesus. E agora responda aqui para mim: somos nós quem decidimos? Somos nós quem merecemos? Se você diz que o seu vizinho, que o fulano ou cicrano não é digno, assim você também não é. Assim como eu também não sou. Porque foi pela misericórdia, pela graça, pelo amor infinito de Jesus, que ele alcançou a todos. Jesus morreu naquela cruz, lá no Calvário, por amor a todos, sem exceção, judeu ou gentil, grego ou troiano, em todos os lugares, em todos os cantos do planeta. Ele morreu por todos e a sua palavra nos diz isso, que todo joelho se dobrará na sua volta, toda boca proclamará, declarará que só há um Deus, só há um Senhor, que é Jesus, o Senhor dos senhores. E essa série me fez ver, e essa foi uma das revelações. E há duas cenas que eu quero compartilhar com você. Se você ainda não viu, recomendo. Eu vou deixar aqui na descrição o nome, o link, para que você também possa assistir, para te inspirar. E uma das cenas que me chama muito a atenção foi quando o profeta Samuel vai ungir Davi como rei. Você que conhece a história sabe que Davi ele é ungido como rei ainda menino, e logo que o profeta Samuel chega, obviamente ele acredita ser o mais velho, o mais forte, aquele que ia para a guerra, aquele preparado, cheio de músculos, de força, de garra. Mas ele ainda diz na cena que o Senhor não vê como nós vemos, e a sua palavra nos garante isso. O Senhor não vê como você e eu vemos. O tempo do Senhor não é o nosso. A vontade do Senhor não é a nossa. Por isso nós precisamos estar alinhados com o seu Espírito,
para fazer a vontade do Pai, assim como pediu Jesus para que passasse dele aquele cálice, mas que sobretudo fosse feito a vontade do Pai. E aonde Samuel entende que deveria ungir Davi, aquele menino franzino, pequeno, que era rejeitado, que foi deixado lá para cuidar das ovelhas, o menor da sua casa. E aquela cena, quando ele vai tocando no coração de todos os irmãos, ele coloca a mão sobre o coração de todos os irmãos. Do primeiro ele vê medo, do segundo ele vê isso, do terceiro ele vê aquilo. E quando ele chega e toca no coração de Davi, aparece uma cena de um leão, do rugido do leão, e é onde ele cai. O profeta Samuel, ele se prostra, porque aí que ele tem a certeza de que é Davi, o próximo rei de Israel, o leão da tribo de Judá, fazendo referência ao próprio Cristo, o nosso leão da tribo de Judá, de onde vem a linhagem de Jesus, do rei Davi. E o Espírito Santo me revelou, então, com essa cena, o quanto nós somos pequenos, o quanto o Senhor não precisa das nossas forças. Ele não precisa do nosso conhecimento. Não estou dizendo aqui que você não precisa se preparar, que você não precisa se consagrar, que você não precisa orar, não é nada disso. Mas o Senhor, Ele não vê como você vê. Ele não vê como eu vejo. Ele vê o interior. Ele sonda o coração, ele esquadrinha a nossa alma, o nosso espírito. Coisa que nós não fazemos. O que nós fazemos? Vemos aqui o externo. Vemos a aparência e por isso julgamos. Assim como eu fiz lá no início da série, eu julguei. E o Espírito Santo trouxe isso fortemente no meu coração. Que ele sonda, que ele vê o nosso coração. Um dos motivos pelo qual Davi é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Embora seus inúmeros erros, pecados e falhas, Davi sempre estava ali, em constante conversa com o Senhor. Ele estava ali sempre em constante busca, desejoso. Eu não quero mais ouvir falar, eu quero conhecer o Senhor, eu quero viver, eu quero ter experiência com Ele. É isso que nos atrai para perto do Senhor. É seu próprio Espírito Santo que coloca em nós esse desejo de conhecê-lo de fato e não mais apenas de ouvir falar. Uma outra cena que me chama muita atenção já é lá no final do capítulo, eu não lembro agora a temporada, se eu me lembrar eu coloco aqui na descrição, mas é quando já Davi, ele tá ali de frente com o gigante Golias, e havia aquele período, deixa eu passar a ambulância, morar na avenida é isso, queridas, é ambulância, polícia, é caminhão do gás, da pamonha. Eles estavam passando por aquele período em que o Senhor já não falava mais com o povo por meio do profeta Samuel. Tanto que quando o rei Saul estava no trono, na ativa, lá no início, ouvindo e obedecendo a voz do Senhor, o rei Saul não apenas ficava ali sentado no trono de rei, não, ele ia para as guerras, ele guerreava, ele ia para as batalhas, e juntamente com ele ia o profeta Samuel, que era a boca de Deus, que dava os decretos para o povo. E isso havia cessado por um tempo. E o povo, como eles já eram muito conhecidos, o rei Saul, o profeta Samuel, temiam, porque sabiam que o Senhor bradava. E nesse momento em que Davi se levanta, se posiciona e se oferece para ir para lutar com o gigante Golias, o inimigo, o exército inimigo, todos olham para o alto. E lá
no alto da montanha, aparece o profeta Samuel. E quando eu vi essa cena, eu cheguei a me arrepiei toda, porque como o Espírito Santo falou no meu coração, o temor que havia no coração desses profetas, o temor que havia no coração desses homens que eram totalmente entregues ao agir, ao mover a voz do Senhor, era muito real essas experiências. Então você entende o poder, a representação do próprio Deus ali por meio do profeta Samuel, a autoridade que ele tinha, porque era o próprio Deus agindo, trabalhando por meio dele. E aí quando ele aparece, eu tive a certeza, todos na cena tinham essa certeza de que era guerra perdida para eles, que sim, Deus estava no negócio, Deus estava no controle, Deus estava no comando mais uma vez, guiando, indo à frente do seu povo. Nós vemos isso de Gênesis a Apocalipse. E quando Cristo vem, ele é o próprio Deus encarnado. E já não precisamos mais de um intermediador. Nós temos, por meio de Cristo Jesus, o livre acesso ao coração do Pai. Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, por meio do seu sangue derramado, por amor de todos, de cada uma de nós, ele conquistou para nós o livre acesso ao coração do Pai. Que essa experiência poderosíssima que falou fortemente ao meu coração toque o seu também em nome de Jesus. Se você já assistiu, se quiser, se dá aquele gostinho de rever, vai lá, reveja. Você que ainda não assistiu essa série A Casa de Davi, assista, recomendo. Eu tenho certeza que você também será tocada, assim como eu fui. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale com você em tudo, nos mínimos detalhes, numa série, numa música, no cantar do pássaro, quando você olhar para o céu azul, para um dia de chuva, que ele seja o seu único e melhor amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Aproveita e envie esse vídeo também. Compartilha com uma amiga. Um beijo.